Eita lasqueira, que estamos aqui pela terceira vez para fazer nossa live com a Carize Mendes, que conhece de neurociência, neuropsicologia diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial identificada como superdotada. A gente tá vendo se rola aqui. Aê! Será que agora vai? Ó, agora eu tô te ouvindo, mas para mim tá pipocando um pouco. Para vocês, como é que tá? Estabilizou? Foi? Aê! Estava travando um pouco. É Mercúrio retrógrado, gente. Gatinha, será que vai dessa vez? Pode começar? Vamos ter fé. Tá ótimo. Por favor, Carize, fale-nos um pouco sobre. Muito obrigada por aceitar, ok? Fazer essa live, se disponibilizar para responder perguntas que eu sei que para as pessoas geram muitas dúvidas. Por favor, fale a gente um pouquinho sobre você. Vamos começar então pelo trabalho, que tudo que eu faço, assim, eu falo que tem fundamento na família. Eu me descobri superdotada porque o meu filho e ele é uma criança muito diferente do que eu fui. E eu comecei a pesquisar e tal, eu vi que eu me encaixava, que ele se encaixava também, que o meu irmão se encaixava. Só que é uma coisa assim que, ok, tá, e daí? Não faz muita diferença. Apesar de ter muita coisa negativa sobre superdotação. E aí eu comecei a atender esse público, já que, como fazia parte de mim, tem muitas características em comuns, para mim era muito fácil, é muito tranquilo. Só que eu via que não era tudo que encaixava ali e comecei ali no caminho também da avaliação neuropsicológica. Adentrei, fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. E eu fui ver, né, que a grande maioria dos superdotados são muito emotivos, muito emocionais. Nunca tive nada sobre isso. Eu achava aquilo lá muito esquisito. Até que eu fui ver outro tipo de tendências, né, me identificando com outras características do transtorno antissocial. E a neuropsicologia foi me ajudando também demais a, sabe, preencher essas lacunas da minha personalidade, do meu quebra-cabeça pessoal. E E faz tempo que você foi diagnosticada? Essas duas identificações ou não? não, como que eu vou te explicar? O antissocial veio depois, veio ano passado. A superdotação eu já sabia, né? Então eu não tinha corrido atrás de diagnóstico para superdotação. Até porque eu sentia que não era só aquilo. Passei por suspeita de TDAH, de dislexia, de várias outras coisas, e nada fechava 100%. Até que eu fui vendo que eu me encaixava ali, na superdotação, no transtorno antissocial, e tinha também tinha não tem, né, alguns traços ali narcisistas que estão sob investigação, que nem eu te falei, né? Sendo E o que, assim, que você via que encaixava ou não? Pegão. assim, não, basicamente com o tipo de público que eu trabalho, com pessoas parecidas comigo. Agora, encaixava em qual parte da superdotação? Isso, dos dois, na verdade, que você viu primeiro, putz, isso aqui encaixa, mas não tudo. O que, que faltou? Como é que foi esse processo aí? A parte emocional não se encaixava com a superdotação, ao menos, Uhum. acho que não chegava nem a 50%. E a parte que eu tinha de emocional, que era muito pouca, também não se encaixava 100% com o antissocial. Já que, Ok. apesar de ter nada é certinho, 100% fechadinho ali, sempre tem muitas nuances, muitos poréns, né?
E aí, quando eu era mais nova, adolescente, eu chegava a ter, eu tinha crise de ansiedade, coisas assim que eu não tenho mais, porque, como eu digo muito, cada neurodivergente que tem dois ou mais transtornos, ele tem um sempre que estava na frente. Que no meu caso, a superdotação estava na frente. Só que aí eu comecei a me exaurir de verdade com sentimentalismo, com excesso de emoções, porque a superdotação, que nem com certeza você vai se identificar também, a gente não escolhe ter excesso de emoções. Elas meramente pegam a gente e toma conta de tudo. Tanto que vai ocasionar ali crises de identidade, várias crises de identidade. E meramente você não está esperando e acontece e pronto. E para se desvencilhar é muito difícil, né? Só com a idade mesmo, a experiência, que você vai sabendo ali onde você está pisando de fato. E isso me atrapalhava muito, muito. Tanto que uns 2 anos atrás, eu pensei assim, você quer saber de uma coisa? Não aguento mais. Era muita irritação, era muito descontrole. Falando que se dane esse excesso de emoções, eu não tá sendo legal para mim. Eu tô, sabe, eu estava 24 horas por dia, 7 dias por semana, num masking absurdo, porque eu tinha que tomar muito cuidado onde eu pisava, já que a irritação da superdotação também é muito forte, extremamente forte. Me dava ressaca social, muita irritação e eu não conseguia lidar com as pessoas direito, porque me cansava demais. Tanto que aí eu comecei com o uso de medicação. E todo esse processo, assim, ele foi muito cansativo para mim, porque eu comecei a investigar também o transtorno antissocial e parecia que quanto mais eu investigava, quanto mais eu me tornava ciente dele, mais eu via ali os limites da superdotação com transtorno antissocial e como um potencializava o outro, potencializa, aliás, né? Já que é tudo muito forte, essa parte da irritação, da raiva, daquele sentimento de não pertencimento, não tem? Que a gente sempre volta e meia tropeça nele. E começou a me atrapalhar muito e eu tive que ir atrás de uma psicóloga. Inclusive, uma das poucas psicólogas que eu encontrei que deram conta do recado, digamos assim, já que é muito difícil a gente encontrar um profissional que consiga lidar com transtorno antissocial. Quer dizer, para lidar com a superdotação já é muito difícil, né? Imagina com transtorno antissocial, para não ter aquele Nossa, preconceito, aquele moralismo todo que a grande maioria tem. E perfeito, aí, perfeito. E como eu chegar com ela. eu ia te perguntar sobre essa interseção da superdotação com o antissocial e de que forma você percebeu que um potencializa ou impacta ou não o outro. Como essa interseção para você? A parte que ambos deixam muito forte é a racionalidade, o senso lógico, já que o antissocial, ele não é tão impulsivo assim como as pessoas creem, como elas acham. Na verdade, tem um senso de lógica muito grande. Porque para você convencer uma pessoa que tem um transtorno antissocial, uma vulga psicopatia, sociopatia, você precisa apelar não para falta de sentimento, para o sentimentalismo, o que você faria com uma pessoa comum ou com qualquer outro transtorno. Você precisa apelar ali para as percas. Por exemplo, eu não posso cometer um crime, porque se eu cometer um crime, eu vou ser presa e privada assim da minha liberdade que eu tinha. Entendeu? Não é porque eu não quero ficar presa, não é por nada disso.
é porque eu vou perder aquilo. Então, Uhum. essa parte, ela é extremamente forte, a questão ali de lidar com qualquer tipo de pessoas também. E tem, quando você vai pesquisar sobre psicopatia, você vê ali sobre o charme superficial. E isso relacionado ali com a superdotação, que o superdotado também, quando ele quer, ele consegue ser carismático. Quando ele quer. Uhum. E junta tudo, fica uma coisa muito, uma personalidade muito, até mesmo afável para lidar com o outro. Que, como eu li, esses dias eu fui usar o chat GPT, e eu sempre troco, né, sabe, para esclarecer uma ideia ou outra, eu sempre troco umas figurinhas lá. E ele chamou a superdotação com a psicopatia de scanner humano. E é Faz exatamente sentido? isso. É porque o superdotado ele tem uma capacidade de ler padrões que é muito grande, né? E psicopata tem essa vantagem multiplicada por 5. E é muito natural. Se você me pedisse para te ensinar, eu não conseguiria, porque é uma coisa que a gente tem mesmo. E é excelente até para a parte clínica, porque corta muito o caminho, gera muitos atalhos para quem está sendo atendido, no caso, por uma pessoa como eu ou por mim mesmo. Então, essa parte ficou bem forte, bem forte. E o trabalho também ajuda, né? Já que nessa área, quanto mais vivência, quanto mais experiência, mais rápido, mais funcional e mais eficaz vai ficando a abordagem. E é até interessante você como profissional, eu faço mentoria para terapeutas e eles tratam cluster Bs, então eles tratam esses espectros todos de narcisismo, borderline, sociais, histriônicos. E a maior dificuldade são os próprios gatilhos emocionais que fazem a pessoa acabar não conseguindo executar o que o outro precisa, por causa dos próprios gatilhos, você entendeu? Então, eu fico pensando, deve ser interessante como é que é para você, já que você tem essa racionalidade, que talvez, não sei, se para você não esteja tão ligado a esses gatilhos quando você está aí em clínica com outro, você consegue aí manter uma estabilidade maior, se mistura menos com os seus conteúdos, você diria isso? Sim, tem uma estabilidade, porque como tem ali uma deficiência emocional, digamos assim, pelo lado psicopata, e também o superdotado, quando ele consegue se regular emocionalmente, ele costuma ser muito bom, né? Já que a alta inteligência resulta em alto masking. Tudo Uhum. isso vai deixando a gente mais socialmente menos vulnerável, menos influenciável e mais capaz também de fazer as próprias escolhas sem interferências externas. Sendo assim, é pouca coisa que, poucos gatilhos que vão pegar a gente. Já aqui tem uma coisa muito interessante sobre a psicopatia, o transtorno antissocial, é que a gente não se surpreende com quase nada. Já que a vida ela acaba sendo muito tediosa, tanto para o superdotado quanto para o psicopata. E o psicopata, ele tem a necessidade de emoções, de adrenalina, de coisas assim. O superdotado, ele tem a necessidade de emoções mais intelectuais, sabe? Mais indo ali para o aprendizado. E no meu Uhum. caso, juntou tudo. E essa Ok, parte. então. Não, perdão, E pode essa, falar, que como dá um delay. uhum. E essa parte dessa busca não, dessa ausência de vulnerabilidade, deixa a gente muito mais donos
da situação, donos das interações e das decisões. Ok, e já que quando a gente fala sobre psicopatia, a gente estava até conversando no off que, ai, mas antissocial, psicopata primário, fator 2, sociopata, não sei o quê, né? Ah, mas isso é antissocial, não é antissocial? Como que você vê os antissociais? Olha, primeiramente, como um espectro, já que tem toda essa nomenclatura que fala, fala, explica, explica e não explica nada. Não dá. É Porque muita coisa dentro do categoria social. é, dizem também que psicopatia é um termo mais para forense, que a gente só chama psicopata da população carcerária, que não sei o quê. Aí dizem que sociopatia ela é adquirida através de um trauma. O transtorno antissocial em si, ele não significa que seja ali que cumpra todos os traços da psicopatia. É como se fosse o degrau ali e o transtorno antissocial, que é da maneira que é listada ali pelo DSM, seja mais baixinho. Porque a gente sempre coloca a vida em risco, não valoriza a vida, não cumpre regras, e é isso que diz o transtorno antissocial, né? A, o total desprezo pelas regras, pelas normas e tudo isso. Mas não fala da questão emocional, porque eu já ouvi falar de psicopatas que ainda tem um lado mais emotivo ali e que ao mesmo tempo é muito frio. O que a gente precisa lembrar é que uma pessoa que tem um transtorno, ela não tem só um, ela vai ter outra coisa junto. Pronto. Então, como que a gente vai colocar numa caixinha? Psicopata é só assim, psicopata é só assado, Perfeito. psicopata, se não tem isso, não é, se não tem aquilo, não é. É tudo Pronto. muito amplo e tudo muito subjetivo também. É que nem por exemplo, que nem aquela história lá que as pessoas veem superdotados só como gênios da matemática. E não é bem assim, né? Eles vão pro lado criativo ali, o lado de fazer com as próprias mãos, o lado da escrita, da leitura, da produção. Então não tem uma fórmula exata, né, do tipo de Perfeito. talento que o superdotado tem. E é a mesma coisa, né? Tanto que pouquíssimos psicopatas, sociopatas, vão de fato para as vias ali de se tornar um serial killer, de se tornar, sabe, um assassino, alguém que de fato fira, consiga ir para esse lado de lesar as pessoas, sabe? Não, as coisas vão ser lá perdão, pro lado dos crimes de colarinho branco, pro lado de pequenos golpes. Então, não existe uma fórmula exata, é isso ou não é aquilo. Mas são termos que se misturam também. Tanto que quando eu comecei a falar do transtorno antissocial, da psicopatia, eu já falava, ó, transtorno antissocial, sociopatia, psicopatia, chama como quiser. Porque não tem como. Só que tem essa diferença nítida, sim. Porém, o transtorno antissocial, ele pode sim ficar mais grave e ir para o lado da sociopatia, da psicopatia. Porque é um degrau acima, digamos assim. Só que o diagnóstico é muito difícil. Que quando eu fui avaliada uma vez, a neuropsicóloga estava considerando para mim autismo. Não tem nada a ver. Então, a gente É se aquilo, né? tropeça Eu muito. imagino, o que eu percebo é que, um, não tem pessoas com tanto conhecimento assim. Dois, as pessoas que estudam
tem uma visão médica, categórica e não dimensional. Então é tipo, antissocial, não tem empatia, não pode ser superdotador. Ah, borderline tem empatia, não pode ser narcisista. Sabe uns negócios assim, pretos e brancos, que não tem como você lidar com esse público e você achar que o negócio se encaixa nessas caixinhas perfeitas, sabe? Por isso que eu queria que você falasse desse nuance, desse espectro, porque, não, ao meu ver, não tem como você interagir com esse grupo e achar que as pessoas se encaixam em caixinhas. Inclusive, eu queria te perguntar, no seu caso, já que a gente sabe que tem influências de herança, influências genéticas e também influências traumáticas, a gente sabe que dentro das redes sociais tem influências diferentes. No seu caso, o que você considera que aconteceu? O que eu considero o quê? Que, no seu caso, a sua condição antissocial, você considera que seja mais genética, que seja trauma, que seja uma mistureba? Então, eu preencho o requisito para os dois, para a parte hereditária e também passei por trauma. Só que antes mesmo do trauma, eu já tinha um funcionamento diferente desde muito pequena. Tanto que até comentei com você que as minhas lembranças de infância são muito poucas, já que devido ali o déficit na parte emocional, não tinha isso para marcar os momentos e me ajudar a lembrar de muita coisa. Eu sei de apenas uma pessoa na minha família que tem o transtorno antissocial, que no caso foi dessa pessoa que eu herdei. Mas não tenho um conhecimento de outra, assim, até porque o convívio com a minha família não é tão próximo. Então dá para dizer, sim, que foi mais pro lado genético, com certeza. Dizem que muitos traumas ocasionam vários transtornos, como o borderline, o transtorno dissociativo, a própria psicopatia. Só que não dá para colocar isso como regra geral, porque se fosse assim, toda criança que teve dificuldades, tanto em nível social, econômico, psicológico, teria algum tipo de transtorno muito forte. E não é. E não é assim, né? Nem aqueles vários casos de gêmeos, né, que tiveram uma infância muito ruim. Um deles cresceu e se tornou a cópia do pai alcoólatra, e o outro nunca colocou uma gota de álcool dentro da boca. Então não dá para explicar só tendo esse tipo de visão. O que é mais lógico para mim é que a pessoa tem aquela predisposição muito forte e acabe se desenvolvendo ou não, né? Porque Faz eu sentido. poderia não ter. Meu irmão não tem, por que eu tenho? É uma Perfeito, faz loteria. sentido. A gente estava conversando também no off sobre. Tem um conceito de estilos de personalidade versus transtorno de personalidade. Aí o transtorno é aquilo que já causa transtornos, né? Só que nesse conceito de estilo de personalidade, entende-se que diferentes perfis de personalidade têm um lugar que é útil, que não é transtornado. Ou seja, para o borderline, o transtorno de personalidade borderline tem as características que a gente sabe. Mas o estilo de personalidade borderline seria uma pessoa criativa, uma pessoa expressiva, sem a parte que é considerada patológica. Então, a minha pergunta para você é, ok, psicopatia, a gente sabe que tem um lugar aí onde a pessoa pode perder sua liberdade, se lascar, né, ter consequências. Mas antes disso, aonde que um estilo de personalidade psicopático pode ser útil? Você até mencionou em um outro caso antes. O que você acha que, poxa, psicopatas, estilos de personalidade psicopático, pode ser útil? Com certeza, em questão do mindfulness, em questão do ser praticamente imune à alta ansiedade e à depressão também. Isso eu falo assim quando o próprio transtorno, a própria personalidade está ali mais madura. Porque Pronto. se a gente pegar uma coisa muito crua, uma, um atrapalha o outro.
sabe? Aí vira aquela Faz salada lá. sentido. É, tanto que eu já vi pesquisas separando superdotação por idade. Tipo, mulheres de 30 anos são assim, homens de 20 anos superdotados são assado. Por conta da maturidade, do nível de experiência que a pessoa vai tendo também. Agora, perdão. Agora, um transtorno antissocial bem regulado, ele vai trazer muita facilidade para a vida da gente, já que tem um senso pragmático muito forte, sabe? Chega aí de encontro ali com um padrão estoico, visto que você não vai se preocupar com qualquer tipo de probleminha. Chega a ser, sabe, facilita a vida da gente também. Porque a grande maioria das pessoas, se tem uma luz queimada, aquilo lá acabou com a semana dela, né? Enquanto a gente olha, a luz tá queimada, pronto, é só trocar, pedir para alguém trocar. Enfim, não cria drama em cima daquilo, né? E também, depois de muito bem regulada, a nossa parte ética, ela tá mais do jeito que era para ser, já que o transtorno antissocial traz ali uma tendência à corrupção, mas não é a corrupção meramente crua, meramente de propósito, digamos assim. É do tipo, se eu não pagar esse imposto, o que vai acontecer? Se não acontecer nada, eu não pago, entende? Então precisa de ter uma punição ali. E a gente trabalhando mais, evoluindo mais a personalidade, esses tipos de grupos de traços, a gente consegue ter uma vida melhor. Principalmente para lidar socialmente. Porém, o que acontece é que a gente vai se afastando mais e mais da sociedade por conta de que não há paciência para lidar com todas os problemas que são inventados. E nem do exemplo da lâmpada. Por que que uma mera lâmpada tem o poder de acabar com a sua semana e você vai ficar, sabe, reclamando para todo mundo sobre aquela lâmpada, que aquela lâmpada não para de queimar? E isso para gente, para mim, não é interessante, já que eu tenho um lado irritável. Então por que que eu vou ficar perto de alguém assim? Sabe, esses filtros que vão ajudando. Tem um cara que eu entrevistei, o Jake, que ele tem transtorno de personalidade antissocial com traços border, no caso dele, né? E, e a gente, desde lá a gente tem falado e tal, e ele me fala, tá, sabe o que é interessante? Eu achei que com o tempo, talvez eu fosse desenvolver algum tipo de empatia compassiva lá, ou conseguir, sei lá, acessar alguma coisa. Ele fala, não. Quanto mais velho eu fico, menos eu sinto. Menos menos, não só eu tenho isso, mas menos eu tenho paciência para isso também. Você acha que isso conversa com a sua experiência ou nada a ver? Olha, eu acho que não, porque apesar de ter um senso de social, coletivo, eu não me tornei mais compassiva, já que, pela minha experiência, não só minha, mas de muita gente, o que se mostra é que quanto mais você se importa, mais você tenta ajudar as pessoas, você acaba atrasando a própria vida em muitos casos. Porque a natureza do ser humano não é ser grata ou aceitar ajuda, muito pelo contrário. É se atrasar e atrasar quem está junto também. Tanto que se for para me ajudar alguém, eu vou amadurecendo muito tudo isso para chegar no ponto desse. Visto que muitas coisas dão errado por meras bobagens, por preguiça, por falta de interesse. E eu não me encontro em condição de
parar e ficar tadinho do fulano, não conseguiu fazer isso por conta daquilo. Não, sabe? Não sou de aceitar muito, talvez, muitas desculpas e tudo aquilo. Sendo assim, tudo isso me tornou muito menos compassiva, muito menos tolerante e mais fechada. Até porque eu estou sobre influência medicamentosa. Então a paciência assim vai com Deus, sabe? Dá uma controlada Olha, ali. Não tem eu não como. sou antissocial, mas eu me tornei muito mais racional com a idade. Muito menos Exatamente. paciente para certas coisas. Você vê a E deixa diferença? eu te fazer. Opa, não tem nem diferença. Eu tô no YouTube há 10 anos, né? Cara, a pessoa que eu era antes, em comparação à pessoa que eu sou hoje, não tem nem comparação. Até com relação à culpa, eu sinto culpa se eu faço algo para machucar alguém e eu sinto que está contra os meus valores. Mas a culpa que eu sentia antes de ver uma pessoa se lascando e eu sentir que eu não estava ajudando o suficiente não existe mais dentro de mim. E eu nunca achei que eu fosse chegar nesse lugar, porque eu era tomada por culpa. Então é muito interessante o quanto uma pessoa pode mudar, mesmo tendo um funcionamento X num certo momento da vida dela, sabe? Ainda mais fazendo esforço num certo sentido. Eu queria te perguntar, o superdotado pode ter aquele esquema de não se encaixar, de sentir que ele não se encaixa. O antissocial não necessariamente está lá super de amores com todo mundo, super querendo aqueles vínculos todos. Não que não queira nenhum, né? Mas como é que fica para você essa vontade ou não de interagir com o outro? Até onde você quer ou não? Onde é legal ou não o vínculo com o outro? Olha, geralmente o vínculo com o outro, ele dá muito trabalho, tem pouco benefício, toma muito tempo e naturalmente não vai ser uma coisa que eu busque, já que até postei uma vez, não gostar de mim é um prazer e é um favor que você me faz. Já que quando a pessoa ela gosta de você, ela quer estabelecer aquele vínculo, ela quer, sabe, estar com você o tempo todo, ela vai buscando isso. E isso envolve ali muita energia, energia demais. E eu meramente não tenho toda essa energia. Deu uma travadinha aqui, vamos ver Tá me se ouvindo? Perdão. É que me ligaram bem na hora. Aí é sacanagem, né? A pessoa não consegue bloquear as ligações na hora da live. Mas eu Ah, entendi que você falou que você não normalmente busca. Você não normalmente não, busca esse vínculo porque é muita energia. bem pelo contrário. Eu tenho uma personalidade mais esquiva. E é a melhor coisa que eu faço, já que é útil lembrar que o antissocial, que o psicopata, ele tá bem sozinho, ele não precisa de aprovação de ninguém para nada, ele não precisa da opinião alheia, não precisa da companhia. É muito autossustentável, sabe? Eu posso pedir a sua opinião, mas às vezes eu vou pedir por educação. Dificilmente eu vou pedir uma opinião que de fato eu vá considerar ela. Faz sentido. E aí a gente começa a entrar numa outra coisa, que é o tal de precisar da validação externa. Você falou de narcisismo, a gente estava conversando sobre as diferenças entre narcisistas e antissociais, e você falou que você está em exploração para ver se está passando por um processo. Sim, aham, tô dando uma olhada no narcisismo também, porque tem algumas coisas ali que sugerem traços, algumas características, que nem eu me sentia, não é mal, não é desrespeitada, mas despeitada quando eu não sou tratada com a deferência
que eu considero que eu mereça, ou então quando as pessoas não me dão o que eu quero, não me tratam de maneira única e recusam algum pedido meu, coisas assim. E tem uma certa coisa com ser a melhor. Eu não sei se o narcisismo ele traz também uma autocobrança Sim, para a pessoa. Ah, então junta essa autocobrança ali com a sim. autocobrança da superdotação. É. Tanto que eu conheço alguns narcisistas que são superdotados. Pois é. Então é interessante todas essas fronteiras, digamos assim. E ao mesmo tempo que tem essa tendência ali de ser a melhor, de, sabe, querer exigir um tratamento diferente, também tem esse lado de eu não me importo com a opinião dos outros. Fica Então, bem talvez você balançado. considere que tenha. Tá. É, porque o narcisismo, enquanto transtorno de personalidade, a gente sabe que psicopatas são grandiosos, que eles têm esses traços de né, se sentirem poderosos e tal. Mas enquanto transtorno de personalidade, tem uma ansiedade inerente aí ligada à autoestima e uma hipersensibilidade à opinião do outro, né? Mas claro, querer ser tratado como especial já conversa com grandiosidade, mas aí conversa com o lado grandioso e não vulnerável do narcisismo. Porque tem aquele narcisista vulnerável vitimista, que leva tudo para o lado pessoal, extremamente emocional, com um sistema neurológico mais hiperativo mesmo, diferente do narcisista que aí sim está mais para o lado antissocial. Aí ele não vai ter tanta emocionalidade, apesar de que ele pode, nos seus momentos de trauma, ter depressão, ter transtorno de ansiedade, mas aí ele não vai ter toda aquela coisa de constantemente estar se comparando com os outros e se sentindo inferior. Ele vai se sentir mais grandioso e exigir que os outros tratem ele dessa forma. Hum, então, o que torna tudo muito interessante, né? Porque até que ponto é isso, até que ponto é aquilo, até que ponto é tudo Total. junto, né? E Total. abre os olhos da gente também para a unicidade de cada pessoa, da personalidade de cada pessoa, do modo de funcionar de cada pessoa, até mesmo da inteligência, do cognitivo. Mas uma coisa é fato, a pessoa que é psicopata, com muita frequência, ela vai viver em um estado de masking muito forte, porque não é assim ser quem ela é. Tanto que uma vez eu lembro que eu comentei assim que eu posso ser qualquer coisa. É como se a gente tivesse ali dezenas de máscaras e tivesse que escolher a mais adequada para o momento. São várias nuances, são várias personalidades e vários personagens. E quando a gente para, tá, mas qual deles sou eu? Nenhum. E todos ao mesmo tempo. Essa parte da identidade é um pouco confusa também. E sabe, quando eu converso com antissociais que falam sobre o masking, me lembra muito o masking de autista, só com a diferença de vocês conseguirem ler as pessoas e conseguirem adequar com mais pluralidade a personalidade de vocês a diferentes locais, né? O autista, quando ele faz o masking, geralmente ele vai adotar uma personalidade, tipo, boazinha patológica, que tá concordando com tudo, ou seja lá o que for, né? Porque não tem aí essa leitura, a não ser que ele seja também mais manipulador, que daí, como você falou, a singularidade de cada personalidade. Não vai ter essa leitura de saber tantas nuances que, tipo assim, eu precisaria saber para me entrar melhor, né? Mas, assim, a parte que me lembra muito o autismo é que os antissociais que falavam comigo sobre o masking, eles falam, cara, o antissocial, você já percebe quando você é criança que tem uma coisa diferente lá, e já é natural fazer o masking, já é como se fosse uma necessidade mesmo da criança antissocial. Ela já sabe que tem um negócio diferente acontecendo lá. Você sente essa mesma coisa? Olha, eu sempre estive ciente da minha diferença, só que o ponto alto é que eu gostava, eu sempre gostei dela. Então, se resumia entre o controle para não ser tão diferente,
Sabe a pessoa que ao mesmo tempo que se encaixa, não se encaixa? Ela não é totalmente livre para ser, para estar entregue a ela mesma, mas ela também precisa ter alguns cuidados ali para não ser impulsiva, por exemplo. Porque impulsividade de criança não tem quem segura. É uma coisa muito natural. E eu não tive essa liberdade. Eu me sentia pequena, criança, como se fosse uma adulta. Que eu tinha que estar controlando ali. Não, eu tenho que, sabe, tentar ter um amiguinho, uma amiguinha, para não ficar sozinho o tempo todo, porque as pessoas olham esquisito para quem fica sozinho o tempo todo. Eu não vou sentar muito no fundo da sala, porque senão eu posso acabar, sabe, sendo mal vista pela professora, mas também não quero sentar tão na frente para não me sentir observado o tempo todo. Então, sabe, sempre essas regulações ali para estar num grupo de meio termo. Nem boa demais, nem ruim demais. Porque o meio termo ele traz uma espécie de invisibilidade, sabe? Não é o melhor aluno, mas também não é o pior. A mãe não vai ser chamada porque eu sou boa demais, mas também não vai ser chamada porque eu sou ruim demais. Ou seja, um literal masking de invisibilidade, para você conseguir estar entre as pessoas sem chamar muita pessoa assim o assado, né? Exatamente, que deixa a gente como se fosse camaleão, camaleão social. Eu me dava bem com a coleguinha popular, mas também me dava bem com a coleguinha menos popular. Então não tinha problema, eu conseguia, se eu quisesse, eu conseguia conversar com todo mundo, inclusive conseguia enrolar os adultos também, né? Mas Você acha que Você acha que essa parte de conseguir também entrar e sair dos grupos, para além da sua capacidade de fazer masking, também tem a ver com a superdotação? O superdotado às vezes relata isso, também de não conseguir se encaixar perfeitamente em grupos. Então ele entra e sai onde faz sentido, certo ou não? então, eu tenho uma tolerância muito maior porque, assim, o superdotado, verdade seja dita, ele tem alergia a gente burra, né? Não fale dessa forma. Sendo bem direta. Alergia, não só gente burra, mas gente também da cabecinha fechadinha ali, gente muito ignorante. Tem essa alergia, sim. E eu conseguia tolerar, sabe? Eu conseguia ver aquelas pessoas ali que não tinha senso de nada, só queria estar em busca de algo prazeroso, sabe? Personalidade rasa, digamos assim. E eu conseguia tolerar. Só que eu tolerava procurando obter algum tipo de ganho, seja saídas noturnas, seja ter a companhia de alguém que eu achasse interessante, enfim. Então, esse perfil utilitarista me fazia tolerante. Hoje, nem tanto. Hoje, eu mal tenho paciência comigo. Mas tem sim. A gente procura, pessoas como eu, procuram tudo isso, sabe? Ali o utilitarismo com a busca por pessoas de mente aberta e também inteligente, porque não adianta nada ter a mente aberta e ser burro, né? Porque aí dá ruim. Não vai combinar. Gatinha, eu queria que você aproveitasse esse tempo que a gente está chegando na reta final da live para falar sobre. Você está no Instagram, você está falando sobre essas condições. O que você quer que o mundo saiba? Se você pudesse deixar uma mensagem com o seu trabalho ou com a sua existência, o que é importante para você que as pessoas integrem? Olha, o que eu acho muito útil levar como mensagem para os outros é o senso de identidade. Por quê? Porque todo mundo sabe que pessoas como eu
quando estão configuradas ali sem o filtro da ética, tendem a fazer muitas vítimas, tendem a lesar muitas pessoas. E a única coisa, assim, que pode livrar as pessoas comuns eu digo que estão fora desse tipo de espectro, é o autoconhecimento. Porque quando você tem um autoconhecimento, você tem uma maneira de lidar consigo mesmo mais saudável, você não vai ficar viciado ali em relacionamentos ruins. Que tenha, eu não sei se você viu, mas teve uma pesquisa que mostra assim que relacionamentos ruins têm o mesmo nível ali de prejuízo do que as drogas. Já Faz que fica sentido. Eu também achei bem Total. interessante. Fica naquela ânsia de ter, quando tem, aí fica, sabe, naquela expectativa de não magoar a pessoa, de não ofender. Acontece alguma coisa, ofende, vai aquela adrenalina lá em cima, dá problema e volta tudo de novo, né? Aquela ânsia de ter e tudo aquilo. E as pessoas caem muito nisso, muito. Tanto que agora, pelo senso comum, todo mundo é narcisista, todo mundo é psicopata. Mas será que é mesmo? Eu acredito que 90% dessas pessoas não são narcisistas, não são psicopatas. São pessoas que souberam usar o ponto fraco de cada um contra a própria pessoa. E a gente tendo, assim, uma relação mais saudável consigo mesma, e isso não acontece com frequência. É por isso que eu considero importante trazer várias nuances, né, do que está acontecendo ali dentro da cabeça do psicopata, porventura dentro da cabeça do narcisista também. Só que o narcisismo eu não entro tanto porque não é um diagnóstico que eu tenho agora, então eu não me sinto apta para falar. Eu literalmente falo do que eu sei, de quem eu sou. Eu acho que traz mais confiabilidade e fidedignidade para o meu trabalho também. E estão vindo muitas pessoas que foram vítimas de psicopatas, narcisistas, procurando o meu trabalho por se identificar. É muito interessante porque é um caso assim, um psicopata me lesou, meu ex é psicopata, e eu quero fazer terapia com você porque você é psicopata também. E eu fico pensando, tá, mas é porque eu entendo o funcionamento da pessoa ou é porque existe ali um vício em pessoas assim desse funcionamento, um vício em psicopatia por parte daquele indivíduo? É muito interessante. Que nem o E acho narcisismo. É muito difícil alguém falar que é narcisista. que narcisistas são os outros. Mas tu sabe esse negócio de querer fazer terapia com psicopata? Eu acho que pode ser várias coisas, provavelmente é mais de uma coisa. Eu acho que uma das coisas é que a pessoa pensa, cara, eu não consigo me defender, certamente uma psicopata vai conseguir me mostrar exatamente cadê meu ponto cego. Porque essa pessoa pensa de um jeito que eu não penso. Vai que eu aprendo com ela a me defender. Eu acho que, às vezes, para algumas pessoas, pode vir de um lugar assim também. Tipo, pô, cara, o meu cérebro é muito diferente do cérebro dessa pessoa. Deixa eu ver se eu aprendo alguma coisa com essa pessoa. Pode ser uma mistureba de fatores, né? Sim, podem ser várias coisas. Só que tem um fator ali de que funciona, né? Porque sendo um scanner humano, tem muita É, coisa, muitas nuances assim que me vêm muito mais rápido do que com outros profissionais que não têm esse tipo de transtorno, esse tipo de funcionamento. Para mim, é muito diferente, é muito diferente. E até para questão de traços também, porque às vezes a pessoa não fecha o diagnóstico em si, mas tem vários traços daquele funcionamento.
Sendo assim, é interessante, né, todos os tipos de investigação e apuração de casos, que cada pessoa é um caso único. E também é muito útil a avaliação neuropsicológica para colocar os pingos nos is, do tipo, você é superdotada, mas tem narcisismo também. Aí fica aquele conflito, sabe? Como assim? Como assim? E a avaliação neuropsicológica traz por A mais B como que cada transtorno, como que cada neurodivergência conversa ali uma com a outra. E o que está mais na frente, qual é o tipo de comportamento que está mais presente no indivíduo também. Bacana. Últimas mensagens que você gostaria de deixar para as pessoas? Você quer falar sobre o seu... Não sei se você tem YouTube, fala sobre o seu Instagram, se você tem site, se você tem algum trabalho que você está divulgando. Então, o site eu tenho, mas é voltado ali para avaliação neuropsicológica. E o YouTube não mexo tanto, está um pouco parado, mas um dos projetos é retornar para ele. Veremos, né? Que exige ali muita energia. Não é fácil lidar, principalmente no início ali. TikTok eu uso de vez em quando. Agora, o meu lado mais forte está sendo o Instagram. Não ando postando tanto pelos últimos dias, porque estava viajando. E eu sempre acho melhor, quando eu viajo, dar uma pausada, porque o meu filho ele demanda muita atenção e fica muito difícil dividir ali. Mas o principal agora é a avaliação neuropsicológica e a psicoterapia também que eu estou oferecendo. Acredito que são serviços extremamente úteis para quem está pronto para mudar de vida, para quem está pronto ali para conhecer seu próprio funcionamento e ter, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, já que quem não se conhece não consegue, sabe, desenvolver tudo o que é capaz com um bom período de tempo. A falta de conhecimento, de autoconhecimento, atrasa demais a vida da gente. Essa que é a verdade, né? Perfeito. Então, gente, para quem não pegou, vai ficar marcado aqui, mas é Carize com Y, tá? É Cari e Tari com Y, ó. Carize Mendes Neuropsi. É o Instagram dela. Muito obrigada mesmo. Adorei que você pudesse explicar a partir da primeira pessoa. E também, poxa, você tem todo um trabalho, né? Onde você tem uma bagagem do caramba para conseguir falar sobre isso. Pessoal, quem sentiu interesse, vai lá conhecer o trabalho dela. Vai ficar salvo se o Instagram não me sacanear, mas eu acho que vai funcionar tudo certo. E depois vai para o YouTube. Qualquer coisa, últimas palavras? Olha, eu acredito que seja isso. É um prazer estar aqui. Acredito também que dá para a gente marcar para falar mais sobre narcisismo, que isso precisa, sabe, ser desmistificado, que nem a gente comentou. Às vezes a pessoa nem é narcisista, mas está ali recebendo rótulo por alguns erros ou um erro que cometeu. E é vítima eu coloco assim, entre aspas, Sim. né, como esse tipo de difamação. E também, se a pessoa for narcisista, tá tudo bem também. Tudo tem que ser trabalhado ali de uma maneira que Pronto. tenha ética, né? Pronto, é isso aí. E último comentário que eu tenho que fazer, né? Todos os cluster bees que eu convido são todos gatos, cara. O que vocês têm? Mas tem que ser, além de psicopata, tem que ser bonita ainda, de olho azul. Vocês viram, gente? Não, todos os cluster bees que vêm aqui fazer entrevista é tudo gato, é tudo tem esse rosto incrível. Poxa, esses olhos azuis seus, é de mãe, é de pai, é de quem? De onde que vem isso, criatura? Esses olhos? Olha, boa pergunta. Caramba, arrasou. Tem a genética para os dois lados, né? Então é outra loteria. Tá. Muito obrigada, meu amor. Gente, obrigada pela presença. Até mais.